e fui convidado para lecionar na Faculdade de Direito, regularizei minha situação junto ao MEC e comecei a lecionar, isso em 1972. E nessa época já estava sendo discutido no Congresso Nacional o novo anteprojeto do Código de Processo Civil. Então, eu vim acompanhando, eu cheguei a manter um contato muito estreito com o professor Buzaide aqui em São Paulo, e sempre que tinha alguma palestra, alguma coisa, eu comparecia. Então eu estava mais ou menos por dentro da estrutura do novo Código de Processo Civil. Quando o presidente da República era o Garrastazu Médici, e o Buzaide foi para o Ministério da Justiça. Então ele estava com a faca e o queijo na mão. Em 8 meses de tramitação, o Código de Processo Civil virou, o projeto Buzaide virou lei. E entrou em vigor em 1º de janeiro de 1973. E eu já vinha com uma vantagem, porque eu fiz um plebiscito para os meus alunos, disse, olha, o velho ou o novo? E o novo ganhou disparadamente, né? Sob o seguinte argumento: será que o autor do anteprojeto, imortalizado com o projeto que virou lei, vai não deixar que a lei entre em vigor? Porque era muito comum, porque tinha um código penal que já estava aprovado e que nunca entrou em vigor. Mas o Código de Processo Civil entrou em vigor. E então eu já tinha os meus alunos já adestrados para essa nova realidade jurídica. E eu continuei os meus estudos. Nesse tempo, é importante frisar isso, a estrutura do Ministério Público Nacional era extremamente precária, né? Numa das minhas andanças aí, eu fui parar em Goiânia, onde o Procurador-Geral de Justiça era dono de um cartório, de um tabelionato, não é? E fui parar em Sergipe, também fazendo uma palestra, onde o corregedor-geral do Ministério Público era um cirurgião dentista, para se ver como é que eram as coisas, não é? Então, quando surgiu o novo código, eu já dominava completamente a situação e já tinha uma experiência de Ministério Público que me permitia conhecer bem o que era o Ministério Público, principalmente dentro do novo Código de Processo Civil. E nessa época, o Ministério Público era essencialmente criminal. Não havia uma abertura do Ministério Público para o processo civil. E nós tínhamos aqui em São Paulo, e com repercussão nacional, um prêmio chamado Costa e Silva. Não era o presidente Costa e Silva. Costa e Silva foi um grande penalista aqui de São Paulo, foi professor, foi desembargador do Tribunal de Justiça. Então a Associação Paulista do Ministério Público, a nossa associação, criou um prêmio nacional com o nome de Prêmio Jurista Costa e Silva. E no ano de 1974, eu concorri e o meu trabalho foi classificado em primeiro lugar. Então eu sou honrosamente titular do Prêmio Costa e Silva, que não tinha significado financeiro. Até hoje você entra na sala da minha casa, você vai ver pendurado lá um reloginho carrilhão que as meninas chamam de Costa e Silva. Foi o que o prêmio deu para conquistar, para comprar. Mas o valor histórico, intelectual desse prêmio foi uma coisa notável, que me abriu muitas portas para o Brasil inteiro. E foi um momento muito importante da minha vida. E isso tudo me ajudou também na carreira do magistério. Agora eu tenho que voltar um pouquinho
para falar sobre o mês de junho de 1967. Nesse mês de junho, logo nos primeiros dias, nós perdemos uma liderança. O Dr. Mário Moura Albuquerque faleceu. Então foi uma tragédia institucional, porque o que era o Ministério Público? Nada. O Ministério Público era nada e era tudo a partir dos seus líderes. César Salgado, Mário Moura. Afora os líderes não tinha nada. Então, quando faleceu Mário Moura, abriu-se um vazio na vida de todo mundo. Então, conseguimos, a duríssimas penas, planejar a realização de uma missa de sétimo dia, de primeiro mês de falecimento do Dr. Mário Moura, e marcamos essa missa para Bauru. Reunimos lá 17 colegas. Cândido Rangel Dinamarca, hoje ilustre professor da Faculdade de Direito, não é? O Paulo Salvador Frontini, que foi procurador-geral, e Tomás Chintati, o saudoso Júlio César Ribas, o Antônio Visconti, que você sempre veio por aqui participando. Então nós éramos 17 que fizemos a missa e saímos depois para almoçar. Eu não pude ficar no almoço porque a minha primogênita tinha amanhecido com febre, mal eu fui à missa e voltei. E no almoço se deliberou que devíamos fazer com mais frequência aquela reunião para encontrar um rumo para as nossas carreiras, porque a situação era de precariedade total, não é? Nós não tínhamos ambiente de trabalho, não tínhamos material de trabalho, não é? Então a máquina de escrever era nossa, o papel era comprado por nós, a correspondência era encaminhada por nós, com dinheiro próprio, e o diário oficial nós recebíamos a conta do Tribunal de Justiça. Para usar um telefone tinha que ir na sala do juiz, não tinha telefone. Quando o juiz era simpático, era amigo, não é? A situação era uma. Quando era uma pessoa de trato difícil, essa coisa toda, a vida era muito precária. Então se pensava em mexer nessas coisas. Então o grupo Mário Moura Albuquerque então passou a discutir isso. E discutir mais coisas, porque aí veio a lume, não é? A situação política do país, não é? Eu estou falando agora já quase que na pré-vigência do ato institucional número 5, não é? Que praticamente esculhambou o movimento terrorista, essa coisa toda, e nós continuamos discutindo, não é? E coisas extremamente importantes, como, por exemplo, a ordem jurídica, o valor da ordem jurídica, o papel do Ministério Público na ordem jurídica, e fomos indo por esse caminho. Em 1976, a minha obra, que eu ganhei o prêmio Costa e Silva, chamava-se As Posições Institucionais do Ministério Público no Processo Civil. Ela virou um livro, O Ministério Público e o Processo Civil, editado pela Saraiva, não é? E isso deu, assim, para mim, uma projeção muito grande. O livro foi um sucesso porque as pessoas, principalmente os promotores, começaram a entender que o Ministério Público não era um acusador penal, ele tem mais coisa para fazer. E por este caminho, então, eu praticamente fui o primeiro que doutrinei sobre a ação civil pública, que tentei explicar a intervenção do Ministério Público em favor do interesse público, que eram coisas importantíssimas, porque, para você ter uma ideia, e a história narra isto,
tinha um processualista argentino que dizia que o Ministério Público argentino generalizava, como qualquer outro, nada mais era que a quinta roda do carro. Quer dizer, como qualquer carro anda com 4 rodas, a quinta era inútil. Então, o Ministério Público que se sentia a quinta roda do carro. Então não tinha estrutura, não tinha receita, não tinha local de trabalho, não tinha absolutamente nada. E tinha coisas para se fazer. E então a gente sempre trabalhou, não é, nessa linha, não é? Tivemos palestras clássicas. Eu lembro de uma palestra que foi feita em Capivari, Dr. Paulo de Tarso Barbosa Duarte, e em que ele trabalhava com a seguinte ideia na palestra: o Ministério Público tem que dominar o fato que está sendo investigado, porque senão, se o domínio de fato ficar com a polícia, quando chega nas mãos do Ministério Público, ali está a versão policial, que muitas vezes não é a versão real. Então, todas estas coisas vinham sendo discutidas, o domínio do fato, a perspectiva, o crime não dá mais, porque nós ficamos praticamente acusando, condenando pessoas humildes, não é? Marginalizados da sociedade, não é? E não havia como a gente chegar, por exemplo, nem se falava em crime de colarinho branco, nada se falava, por exemplo, na grande criminalidade, não. O nosso Código Penal, da época, que está em vigor até hoje, na maior parte, era um código basicamente patrimonialista. Quer dizer, ele protegia o patrimônio, protegia os costumes da forma mais deplorável possível, não é? E tinha todos os outros tipos penais, o peculato aqui, concussão ali, eram poucas coisas. Para a gente, um prefeito, por exemplo, podia fazer a bandalheira que quisesse, nós não tínhamos como chegar, acusado de nenhum crime. Então a frustração profissional era muito grande. E essa tragédia penal marcava o promotor. Nós éramos, na carreira, eram 32 procuradores e praticamente cerca de 180 promotores. Era uma estrutura muito pequena, mas pequena e extremamente angustiada, não é? Para você ter uma ideia, a honra das famílias estava na virgindade das donzelas da família. Então, uma donzela que perdesse a virgindade fora do casamento, o destino dela era trágico, porque ela era expulsa de casa. O pai tinha que preservar a honra da família. E para onde que ia essa jovem expulsa de casa? Muitas vezes com um filho na barriga. Então essa tragédia se repetia com uma violência terrível, não é? Então ia para onde? Ia para os bordéis, tornavam presa fácil dos bordéis, de vidas paralelas, não é? Nascia a criança, destinava essa criança, sabe lá para quem, não é? E a vida era essa, quer dizer, horrível. E aí o crime era o crime de sedução, que em boa hora a reforma recente acabou com o crime de sedução, que era uma coisa terrível, porque o crime dizia, não é? Manter conjunção carnal com mulher virgem, maior de 14 e menor de 18 anos, abusando da sua inexperiência ou justificável confiança. Então, o sedutor era alguém que chegava com lábia, com conversa, se inseria num namoro, aquela coisa toda, e depois que ele conseguiu o intento, se afastava. E a família estava desonrada. As soluções geralmente eram duas. Ou a donzela era expulsa de casa, ou fazia-se um casamento formal, acabou a cerimônia, o noivo para um lado, a noiva para o outro, acabou. Então tudo isso, para um órgão de acusação, marcava muito. Era a audiência
num crime de sedução era terrível, porque o que contava, quer dizer, o ato sexual se opera entre quatro paredes, ou num matinho. Então, quem é a testemunha não tem. O réu nega. E a vítima diz, foi ele. Então, ouvir a vítima era importantíssimo. Agora, imagine as perguntas delicadas que se tinha que fazer para as vítimas, não é? Isso era terrível. Eu lembro bem de um caso, que um desses crimes, né, e a sala enchia. Estudante de direito, curioso, público, para ouvir a coitada da moça lá. Geralmente a família não acompanhava, estava desonrada a família. Então ia a coitadinha da moça lá, aquelas perguntas delicadas, né? Muito duro. E uma vez, até eu lembro de um caso pitoresco, fazendo uma audiência desta, e tinha uma testemunha ocular, uma coisa rara no sedução, a sala dele cheia, né? E o juiz era um jovem, nascido, criado, formado em São Paulo, tinha acabado de ir para o interior. E foi ouvir a vítima, ouviu aquela dureza toda, acabou, entrou a testemunha, a velhinha lá e tal. Se a senhora vai depor aqui, o que a senhora viu? Disse, eu vi tudo. Mas o que a senhora viu? Conta para nós aqui. Eu estava parado, lavando roupa, e vi que a moça passou. Eu achei esquisito, falei, ela foi desaguar atrás da bananeira. Aí o juiz falou, fazer o quê? Foi desaguar. Disse, o que é desaguar? Ué, foi fazer xixi. Ah, tal. E daí a pouco passou, esse homem passou também. Eu falei, ele não foi desaguar, não. Tem alguma coisa. Aí eu fui lá olhar e vi. O que o senhor viu? Eu vi tudo. Eu falei, minha senhora, a senhora tem que contar tudo direitinho aqui e tal, né? Tudo como foi, o que a senhora viu. Ela virou para aquela plateia cheia e disse, hominho curioso. Então, era esse clima, que tem esse lado jocoso, mas triste ao mesmo tempo, né? Que gerava um quadro de insatisfação muito grande, mas muito grande. Mas daí você está, por um lado, a cidade inteira contra a menina, né, que foi lá... A grande maioria, ou omissa, ou... E o promotor de justiça, né? Acusando. Então, uma situação bem complicada. E acusando o autor daquilo, não é? Que normalmente, não é? Às vezes mudava, né? O papel dele era esse, quer dizer, triste papel, não é? Quer dizer, ver uma moça naquela situação passar por uma frustração ou uma carga emocional terrível de contar as coisas numa audiência. Isso judiava muito do promotor, talvez mais que a vítima, não é? Não era justiça, né? Exatamente. E geralmente era absolvido as pessoas. Então isso tudo frustrava muita gente, frustrava. Então aí entra uma parte muito pessoal. Eu achei que tinha que ir para outro rumo. Então, e a gente discutia muito isso, essa coisa toda, até que um dia eu me senti pronto. Então são coisas que a gente fala e que o burro passa andando, às vezes se monta no burro riado, outras vezes não. Então um colega meu de Ourinhos me procurou, disse, olha, nós vamos em Ourinhos inaugurar um novo grupo de estudo e queríamos que você fizesse a palestra inaugural. Eu, pois não. Marcou o dia 22 de junho de 1980 e eu, naquele tempo, eu era o leitor assíduo do Estadão. Quando vejo no Estadão, surgiu uma polêmica terrível. Ourinhos ficava na barranca do rio Paranapanema, que era, e até hoje é, o rio menos poluído do estado de São Paulo. E o grupo Estadão vivia na dependência do papel de imprensa estrangeiro. Então o grupo Estadão pretendia
implantar uma fábrica de papel de imprensa e escolheu a região do Paranapanema nas proximidades de Ourinhos. Então começou um movimento da comunidade e um movimento do Estadão em defesa. Então o futuro presidente desse grupo, ele aparecia numa propaganda de televisão, ele apanhava água com um copo do rio Paranapanema e bebia, para mostrar que não ia ter nada, a água ia ser puríssima, ia tratar aquela coisa, e a comunidade revoltada. Então nesse clima é que eu fui para a palestra. E o nome da palestra era muito especial, eu tenho cópia dela aqui, chama-se A Tutela Judicial dos Interesses Difusos e o Papel do Ministério Público como Operador Social. Não é? E nessa palestra, quando eu cheguei, estava lá a Rede Globo e a sala do júri cheia, não é? Todo mundo dizendo, o promotor vai lá, pau. E foi terrível, porque no fundo eu sabia que eu tinha muita coisa para propor e nada de concreto para oferecer. Então eu fiz a palestra mostrando muito bem a contradição, não é? Num órgão completamente manietado, que tinha uma terrível missão para cumprir, já tinha poderes dados pelo Código de Processo Civil, a ação civil pública, mas ele não tinha meios de atuar por falta de direito material, de disposições de lei que pudessem fazer isso. E também não adiantavam leis para proteger o meio ambiente, essa coisa toda, se o Ministério Público não tivesse um veículo para fazer. E aí eu propus, em 22 de junho de 1980, que se instituísse o inquérito civil, do qual eu sou o pai, né? Que paga um preço altíssimo por isso. Então, estas coisas a gente vê para mostrar que como foi importante na vida do Ministério Público e na minha própria vida esta busca desesperada por encontrar um caminho que tirasse o promotor do ambiente penal e levasse para o ambiente civil, onde estavam as grandes questões da sociedade. O meio ambiente, os valores patrimoniais, a tutela do crédito, coisas importantíssimas que corria solto, sem ninguém para apurar e investigar. E aí tem um ponto curioso. Eu não tenho a verdade por inteira, eu tenho meia verdade. Então eu vou contar a meia verdade, e como a verdade não é por inteira, eu não vou dar o nome que os bois merecem ter dados. Né? Quando assumiu o governo Montoro, então já tinha, as diretas já tinham sido rejeitadas, etc. Né? E o Franco Montoro ganhou a eleição governador de São Paulo. Então se respirou aqui em São Paulo um bom momento, principalmente pelo Ministério Público, porque antecedentemente ao Montoro, o governador foi Paulo Salim Maluf, muito conhecido até hoje, não é? E ele, percebendo que alguma coisa de muito ruim podia acontecer com ele quando terminasse o mandato como governador, ele abandonou o mandato, renunciou para ser candidato a deputado federal, desincompatibilizou. E assumiu o governo do estado José Maria Marim, que está vivo até hoje, que é o presidente da CBF, que vai presidir a Copa do Mundo. Não é? E o Marim, ele era amicíssimo irmão, unha e carne, do Dr. João Severino de Oliveira Pérez, que era o Procurador-Geral de Justiça. Então, com esse momento, o que é que aconteceu, não é? Surgiu a Lei Orgânica Estadual do Ministério Público, resolvendo
70% das nossas angústias estruturais. Não é? Então já passamos a ser uma instituição do Estado, já passamos a ter condições mais claras, as carreiras bem estruturadas, não é? Veja bem, eu fiz toda a minha carreira sem ter um funcionário. E sem ter um patrão, ninguém mandava em mim, eu não mandava em ninguém. Então isso, em termos de carreira, é uma maravilha, não é? Mas então não tinha como andar. Então nós vivíamos esse bom momento com a lei orgânica estadual do Ministério Público, e entrou Montoro e a gente sabia que os dias da reconstitucionalização do país estavam contados, né? Então, como entrou Montoro, eu quis dar uma contribuição e preparei uma carta para o secretário da Justiça de São Paulo, José Carlos Dias, né, expondo a necessidade e a conveniência de instituir no Estado de São Paulo o ombudsman. Um ombudsman escandinavo, defensor do povo, quer dizer, aquele agente do Estado, geralmente vinculado ao parlamento, que persegue deficiências, insuficiências, irregularidades no serviço público. Preparei uma exposição de motivos, um texto de um anteprojeto e mandei para o secretário da Justiça. E, automaticamente, uma cópia mandei para o meu procurador-geral de Justiça e disse: olha, estou propondo isto aqui para o governador. Passado alguns meses, numa posse aqui de fim de ano, eu encontro com o José Carlos Dias e perguntei para ele: escuta, começo do governo, mandei uma correspondência assim e tal. Eu não recebi. Mas eu mandei lá, fui pessoalmente e protocolei na Secretaria da Justiça e tal. Disse: eu vou ver. Aí passou uns dias, um assessor dele me procura aqui, nesse tempo eu já estava em São Paulo, me procura e disse: olha, o secretário quer falar com você, dá uma passadinha lá. Tal. Eu fui lá, disse: olha, achei, está aqui. Mas está completamente parado, porque alguém de lá disse que isso era ideia de um promotor maluco que não devia levar a sério. Então alguém meteu um carimbo aqui, arquivou, nem chegou para o secretário. Esse mesmo texto, ele acabou indo parar para o Paraná, uma delegação de São Paulo, do Ministério Público, foi a Curitiba discutir o projeto de Ministério Público para a Ordem Constitucional Nova, para a Constituição de 88. E lá saiu, então, o que o Ministério Público queria, através de um documento que se chamou a Carta de Curitiba. Se pegar a Carta de Curitiba, se pegar a minha proposta, até o palavrório é o mesmo que está no artigo 129, inciso 2º da Constituição. Entendeu? Aí dirão uns, pelas artes do demônio. Eu acho que é pela graça de Deus que ampliou a atuação do Ministério Público. Então nós saímos definitivamente do crime e entramos no civil. Quer dizer, hoje em dia, a tutela do idoso, a tutela dos menores, todo o serviço que é feito hoje, quer dizer, tem esta origem, este caminho, este fundamento constitucional. Então, é uma coisa assim muito gratificante. Claro que isso também dá um remorso, não é? Quando a gente vê hoje o grau de criminalidade que assola todos nós, né? Quem de nós tem coragem de dar uma volta no quarteirão, né? Depois quando o sol se põe, não é? Então isso significa o quê? A polícia perdeu completamente o enfoque, o Ministério Público trabalha sempre em cima do leite derramado e eu me sinto até, de certo modo, desconfortável e devedor
por ter levado a coisa para o outro lado e abandonado esse lado. Quer dizer, claro que eu justifico, porque eu fiquei tão traumatizado pela minha incompetência, pela minha inoperância do lado de cá, que eu fui para o lado de lá. Tentei consertar, fiz uma palestra, aqui documentada também, muito oportuna, aqui em São Paulo, no grupo de estudo da capital, levado pelo Hugo Mazzilli, sobre o Ministério Público e o crime organizado. Talvez, se aquelas ideias postas naquela palestra, isso foi em 87, fossem postas em práticas, talvez hoje a realidade talvez fosse um pouquinho diferente, né?